Combinado, Celinha. Bom, boa noite, pessoal. Eu aceito as vibrações de vocês, mas também aceito as participações. Eu sei que a Celinha já está otimista aí, né, com todo mundo da prece. Eu prefiro manter o mesmo otimismo dela, mas espero que seja correspondido, para não ter que fazer nenhuma oratória aqui, né? Como é que chama aquelas provas orais? A Fran, que é professora aí, que sabe. Achei engraçado, porque terça-feira, no Evangelho no Lar aqui em casa, a eu já contei para vocês, né, em outras oportunidades, que assim, participa a família da minha mãe, minha tia, minha avó, enfim. E aí tem uma das minhas tias é a irmã de caridade, ela participa comigo também, sabe, do evangelho. E participa meu pai, que é evangélico, e só eu e a Carol que somos espíritas, e a gente faz o evangelho segundo o espiritismo. Aí saiu a parábola dos talentos, terça-feira, e aí a minha tia botou todo mundo para poder falar, botou todo mundo para poder pensar e tudo mais. Eu achei tão legal, porque ela falou assim: não, vocês vão ter que descobrir quais são os talentos de você e tal, porque isso tem muito a ver com os 7 dons do Espírito Santo. Aí eu não sabia o que, que era isso, mas teoricamente, minha mãe, minha avó, minha sogra e tudo mais tinha que saber, assim, deveria saber, se lembrar da Igreja Católica, enfim. E ela foi botando todo mundo para falar e a gente botou o chat GPT para funcionar e ficou muito legal, assim, porque a gente foi lembrando das coisas e foi compartilhando. Eu acho que isso que é a grande riqueza, né? Porque mesmo religiões completamente distintas, né? Ali a gente tinha 3 religiões, como é que a lição do evangelho ela se complementa? Como que está tudo muito entrelaçado e as visões de cada um é capaz de fomentar a visão como um todo e melhorou o entendimento de todo mundo sobre uma passagem que muitas vezes é batida para cada um de nós, que nós já conhecemos, já conversamos, enfim. Então, a gente havia conversado também que a gente entrou particularmente na melhor parte do Livro dos Espíritos, né, que é a terceira parte, que a gente vai estudar exatamente sobre as leis. Então, aqui, logo no capítulo 1º dessa terceira parte, a gente está estudando as leis naturais, e nos últimos encontros aí, né, semana passada com a Cecilinha, estava estudando sobre o bem e o mal, e a gente vai continuar sobre esse tema, só que a partir da questão 634. Então, olha só, lá na 634, Kardec pergunta: por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? E assim, essa pergunta de Kardec é interessante porque fica parecendo até que é uma pergunta de um mineiro, né? Assim, que olha a situação como um todo e fala assim, pô, mas não dava para ter criado um trem melhor, assim, sem guerra, sem maldade, desse ponto de vista moral? E às vezes nós já devemos ter nos perguntado isso em algum momento, quando a gente olha para alguma situação e fala assim, poxa, mas por que que esse morador de rua está aqui nessa condição? Será que Deus está olhando por essa pessoa? Será que é necessário que isso aconteça? Por que que a outra pessoa ela está tão imprudente na forma como ela está agindo? Por que que aquela pessoa está tão investindo tanto numa vingança? E aí a gente às vezes pode se perguntar, poxa, mas será que era necessário de fato ter isso? Então, a pergunta de Kardec ela vai muito nesse sentido, né? De esse mal, de fato, ele é necessário? E aí os espíritos deixam claro, olha, já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Então, ele remonta, né, a pergunta lá a 115. E isso também é muito belo, porque nós percebemos que há, por toda codificação, o encadeamento de ideias de raciocínio, fundamentando toda a base que nós vimos construindo lá atrás, para poder chegar agora nessa terceira parte e compreender as leis, né, que vão reger todo o universo. Então, isso é muito importante para que a gente consolide essas bases que fundamentam a doutrina espírita. Então, esse indicativo de leitura que os espíritos nos trazem não é simplesmente de falar assim, olha, vai lá e consulta a questão 115. Não, é porque são algumas questões que são pilares fundamentais para a gente compreender a obra como um todo. Então, isso é muito belo porque a obra ela foi toda fundamentada na comunicação de diversos médiums,
de diversos locais, e aí Kardec foi organizando, foi juntando tudo para poder fornecer para nós todo esse conhecimento. Então, eles continuam a resposta dizendo: Deus deixa que o homem escolha o seu caminho. E aí a gente pensa, lá na questão por volta da 27, é logo lá no início, não me recordo agora de cabeça quais questões seriam, mas quando está estudando os atributos da divindade, a gente percebe lá que Deus é sabedoria, que ele é amor infinito, que ele é onisciente, que ele é onipotente, por aí vai. E aí a gente se pergunta, poxa, se ele, portanto, é todo amor, se ele, portanto, é toda sabedoria, como é que a gente vai criticar Deus e nós iremos dar conselhos a Deus? No seguinte sentido, a Deus, isso daqui, ó, esse mal aqui, acho que não precisava. Acho que a gente pode tirar isso daqui e fazer de uma forma diferente. Então, não é esse caminho. O caminho é sempre o contrário. O caminho é olhar Deus em toda a sua perfeição, em toda a sabedoria, e nós nos esforçarmos para compreender por que aquela situação se apresenta. Então, os Espíritos deixam claro: Deus deixa que o homem escolha o seu caminho. Ou seja, é o nosso uso do livre-arbítrio, que também já estudamos nas questões anteriores, quando ele vai trabalhar lá sobre o instinto, sobre a inteligência, ele vai debatendo essas duas questões. E aí eles continuam: tanto pior para ele se toma o caminho do mal, mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Então, poxa, se a gente percebe, então, que os espíritos precisam dessa experiência e que a eternidade será mais longa quando nós tomamos o caminho pelo mal, é porque a gente já estudou anteriormente também que a perfeição é a nossa finalidade. Quando a gente tem lá a questão do Livro dos Espíritos, né, na 132, Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação e eles deixam claro que é para as nossas provas e para as nossas missões, mas com a finalidade de chegar à perfeição. É claro que a finalidade de chegar à perfeição relativa, mas baseado nas nossas escolhas, nós levaremos mais séculos ou menos séculos para chegar nessa perfeição. Então, depende de cada um de nós. Então, Deus sabe o que fazer e Ele nos dá essa certa liberdade que vai amadurecendo aos poucos, que vai ganhando e conquistando essa liberdade ao decorrer das encarnações, porque é a mesma analogia que nós fazemos com as crianças. Quando a gente, às vezes, libera uma criança para poder atravessar a rua sozinha, ou para ir até no mercado, né? Vai ali e volta sozinha, a gente não deixa simplesmente a pessoa ir lá solta e simplesmente fica aguardando em casa. Não. A gente fala, olha, vai lá e busca tal coisa, e fica observando como é que ela vai fazendo, sem contar de diversas orientações que foram dadas anteriormente. Então, ele vai nos dando essa liberdade aos poucos, à medida que nós vamos nos esforçando e conquistando também essa liberdade. Então, nós já temos dentro de cada um de nós o princípio inteligente, ele já possui, desde lá do início, quando fomos criados por Deus, a sua imagem e a semelhança, todos os atributos, todas as qualidades dos espíritos superiores, dos espíritos puros. Mas essas qualidades, elas só serão despertas com o esforço de cada um de nós. Então, é nosso dever conquistar cada uma dessas qualidades, fazer com que elas se desabrochem e floresçam nas nossas relações, no nosso cultivo. Então, Deus vai deixar simplesmente que todos os seus filhos vão escolher os seus próprios caminhos, mas ele vai vigiando o que cada um de nós está fazendo. Então, ele vai falar assim, olha, o Pedro, ele tem essa capacidade de livre-arbítrio. Então, até aqui essas escolhas ele pode fazer, mas eu estou de olho nas escolhas que ele está fazendo. Porque o meu livre-arbítrio também tem um limite. O meu livre-arbítrio, ele também tem um limite, sobretudo quando se diz no que pode afetar as outras pessoas. Então, nós estamos sempre sendo vigiados por Deus, obviamente por todas as criaturas. Então, a melhor forma de compreender
quais são as nossas liberdades de escolha, qual é a nossa capacidade de livre-arbítrio, é conhecer nós mesmos. Não tem como a gente fugir disso, né? Então, não existem melhores condições para a gente libertar todo o nosso potencial, de conhecer as nossas próprias forças, do que conhecer quais são as decisões que eu costumo fazer de maneira assertiva. Quais são as decisões que eu ainda costumo falhar? O que predomina em mim quando tal situação acontece? Porque aí a gente começa esse processo de autoconhecimento e percebemos que muitas vezes nós cometemos o mal sem sequer querer fazer o mal, mas ainda é fruto, às vezes, de um ciúme, às vezes de uma indiferença, às vezes de uma impaciência. Então, é apenas um resultado de algo que ainda é necessário ser trabalhado em cada um de nós. Então, o caminho do bem e o mal são condições necessárias para que a gente observe na nossa própria experiência, na nossa própria existência, mas também na existência do nosso companheiro, do nosso esposo, do nosso colega de trabalho, dos nossos filhos, o resultado de cada escolha e perceba os seus frutos. E analisando esses frutos, a gente entende, poxa, essa não é a melhor escolha. Essa forma de agir não nos leva a lugar nenhum. Então, é o despertamento que visa todo esse processo de conhecer o bem e conhecer o mal. Mais alguma consideração, pessoal, que vocês queiram acrescentar? Vamos na 635, então. Das diferentes posições sociais, nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Fran, pode falar. Ô Pedro, desculpa, eu não entendi muito bem quando você falou que o livre-arbítrio tem limite. Então, a gente tem um limite, assim, você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Sim. Vou usar de um exemplo, começar por um exemplo, para ver se fica mais claro o raciocínio, tá? Uhum. Em algumas reuniões mediúnicas, de desobsessão, podem aparecer, por exemplo, os espíritos que estão ali em processos de vingança, de obsessão muito forte há muito tempo. E esse processo ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, até que chega um momento que não dá para suportar mais. Não pode passar desse ponto que chegou. Não só pelo próprio espírito que está cometendo esse processo, por exemplo, de vingança, como também pelo espírito que está sofrendo essa perseguição. Porque às vezes se torna de uma proporção tamanha que a pessoa que está sofrendo esse processo não consegue ter forças suficientes para sair daquilo, ou para conseguir discernir, ou para buscar ajuda, enfim. Ou seja, é quando um espírito interfere além do permitido, vamos dizer assim, na vida de um outro espírito, ou na vida de uma sociedade, ou de um grupo, enfim. E aí o que acontece? Muitas vezes podem se utilizar esse termo, olha, o seu livre-arbítrio está sendo caçado, ou seja, aí alguns espíritos vão dizer assim, nossa, mas estão me prendendo, estão me amarrando, estão fazendo isso comigo, né? São os relatos do que eles estão interpretando nas condições que eles estão. Por que isso se dá? Porque naquele instante, a melhor opção para eles é ficar cerceado do livre-arbítrio. Por quê? Porque eles só estão escolhendo muito mal. Aí entra a misericórdia divina. Mas na interpretação deles, poxa, estão deixando, não estão me deixando fazer o que eu gostaria de fazer. Estão me acorrentando, estão me aprisionando, estão me escravizando. Sendo que muitas vezes é só uma interpretação do que eles fazem com as outras pessoas. Mas quando Deus coloca um limite nisso aí, coloca um basta, para que o próprio espírito não continue se prejudicando e prejudicando aos outros, e comece ali o seu processo de desilusão, de arrependimento, enfim, e por aí vai, aí é por esse motivo. Então, todas essas más escolhas, vamos dizer assim, elas também têm um limite, sabe? Não pode acontecer de forma indistinta. Pedro, tem alguns casos que a gente ouve falar de irmãos assim muito embrutecidos, que quando eles estão errantes, né, eles ficam como se fosse num estado de dormência, ou são colocados só para trabalhar em,
em atividades, assim, que são, assim, bem repetitivas, tipo, que nem a expressão eu já ouvi, eu não sei se foi figurada ou não, é se cortando toco, né? Ou seja, só fica ali porque ele está numa situação tal em que ele precisa ainda de ficar ali, vamos colocar assim, neutralizado, para depois ele passar por um processo de reencarnação, enfim. Isso a gente pode falar que é uma forma dessa suspensão de livre-arbítrio, ou seria outra situação? Ô, Fran, eu acredito que não, porque se eu, assim, pelo menos da forma que eu entendi, né, essa sua colocação, é como se quando a gente desencarna, né, assim, a gente, na verdade, vive no pensamento que nós criamos. Então, poxa, de acordo com toda a emanação mental que eu vou criando, que eu vou plasmando, que eu vou idealizando, eu vou viver naquilo. Então, já viram aquele vídeo que, por exemplo, a pessoa vai colocar aquele negócio no cavalo que vai puxar. Aí a pessoa não vai com nada na mão dela, mas ela faz o movimento como se estivesse amarrando o cavalo para poder puxar. E só dela fazer esse movimento e fingir que está puxando, o cavalo começa a andar atrás dela, como se ela tivesse amarrada na corda. Muitas vezes, as ilusões que nós mesmos criamos e nos despertamos no mundo espiritual é exatamente isso. Eu crio, às vezes, rotinas, questões, situações que não passam de ideias completamente equivocadas minhas e que eu vivo aquilo como se fosse a minha realidade. Sendo que não é a realidade, assim, eu estou vivendo uma ilusão. Porque a maioria dos processos, quando nós desencarnamos e temos a necessidade, de, muitas vezes, de passar por uma reunião mediúnica, ou então de encontrar com os espíritos que são responsáveis ali pela nossa desencarnação, são processos de quebrar ilusões que nós mesmos criamos. Então, por exemplo, se eu crio uma ilusão de que ao desencarnar, eu vou ir direto para nosso lar, eu posso, às vezes, achar que eu estou no nosso lar e estou vivendo uma ilusão, e não estou. Ou o contrário, ao desencarnar eu vou achar que eu vou estar direto no umbral. E às vezes não é, ou vai ser uma passagem temporária por aquilo. Enfim, eu estou criando uma ilusão, eu estou criando algo que pode ser que seja verdade, pode ser que não seja. Então esses processos são geralmente muito dolorosos também para o espírito. Agora, acabar com uma desilusão, né, ou dar muitas vezes esse choque anímico, esse esclarecimento para o espírito, não é o mesmo caso que eu mencionei anteriormente. Mas, por exemplo, para usar de um outro contexto para ver se fica mais claro também. Vamos supor que eu comece a planejar e a construir uma bomba que vai, por exemplo, eu vou explodir aqui no meu apartamento e vai prejudicar todo o meu prédio, né? O prédio todo vai desabar. E, naturalmente, não é para acontecer isso, não faz parte do processo reencarnatório essa desencarnação coletiva, mas eu vou naquela monoideia, fico naquilo, vou adiante, mas não é para acontecer, porque tem gente que não pode desencarnar aqui, tem várias pessoas, algo nesse sentido. Pode ser que, se for necessário, eu seja retirado do corpo para não explodir a bomba, vamos dizer assim. Ou seja, eu estou deliberando, eu estou raciocinando, eu estou discernindo, estou obcecado naquilo. Mas, quando olho o conjunto de grupo, né, de coletividade, de sociedade, e o que aquilo vai desencadear, eles podem falar assim, olha, Pedro, tudo bem, o seu querer vai prejudicar muita gente, isso não vai acontecer, então é melhor você sair do corpo do que fazer essa besteira. Então, entende o que eu quero dizer? Não sei se Entendi. Não, mais esclareceu claro. sim. Certinho, esclareceu sim. Obrigada, Pedro. Claudinha, Claudinha, depois a Alessia. Oi, gente. Pelo que eu entendi aí, eu penso assim, toda vez que a gente vem infringindo demais a evolução, o processo evolutivo, até mesmo do planeta, das outras pessoas, o nosso livre-arbítrio é retido, né, como se diz, como é que se fala que a sua pergunta, Como se se fosse ele é... cortado. Hã? Cortado.
cortado, né? Porque está infringindo o processo, o progresso da humanidade. Então, existe tudo limite, a gente sabe isso. Tem hora, na escola, por exemplo, a criança começa a fazer determinadas coisas em excesso, que vai atrapalhar a sala de aula, as outras salas. A gente tem que segurar a criança, senão ela faz um auê danado, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Tudo tem limite. E não faça o outro que não queiras que faça você também. Se a gente começa a interferir no processo evolutivo do planeta, Deus dá uma cerceada no livre-arbítrio. Porque senão a gente vai fazer muito estrago. Nós somos crianças ainda, em evolução. Então, eu não sei se estou certa, mas eu imagino que seja isso, um cerceamento, para que a gente não faça pior, não estrague mais. Obrigada. Esse exemplo que você deu, Claudinha, da criança é perfeito, é exatamente isso. E muitas vezes pode também não ter relação com a outra pessoa, mas de tantas escolhas equivocadas que a gente faz, e vai indo, vai errando, vai errando, vai errando, vai errando. Mas o nosso objetivo não é continuar errando, o nosso objetivo é chegar à perfeição. E aí eles colocam a mão e falam assim, olha, é aquele caso, por exemplo, do suicida. A pessoa vai em diversas reencarnações cometendo suicídio, cometendo, até que um momento ela vem sem braço, sem mão, sem perna, sem nada, porque o único objetivo da pessoa é viver todo o período que foi programado para ela viver. Então, esgotar até a última gota do fluido vital. Mesmo que seja uma reencarnação que ela não possa, às vezes, falar, andar, movimentar, fazer nada disso. Então, ou seja, o livre-arbítrio dela foi cerceado. Por quê? Para que ela não tenha nenhuma possibilidade de cometer o autoextermínio. Então, ou seja, são sempre processos amorosos de Deus, mesmo que aos nossos olhos pareça ser um processo que não faz sentido, né? Então, ou seja, a gente sempre tem que partir do princípio. Por isso que Kardec construiu a base. Os atributos divinos, o objetivo das encarnações, e aí a criação, né? Fomos criados simples, ignorantes, e a nossa finalidade é a perfeição. Então é exatamente esse foco, né? Como a Leia diz aí, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ou seja, é esse amadurecimento espiritual que vai fazendo com que a gente seja fiel primeiro no pouco, para depois sermos fiéis no muito. Porque como está lá em Lucas, aquele que também é injusto no pouco, também é injusto no muito, né? A Alessi também... Aí tem só fechando aqui, isso é misericórdia divina. Porque imagina se ele deixasse a gente solto. A gente ia fazer um estrago maior. E a misericórdia divina vem trazer para a gente um amor, isso é amor de Deus, né? Isso é amor, fazendo, meu filho, não dá mais para você continuar assim, eu vou ter que dar uma travada. Numa linguagem mais popular aí. Exatamente. A Alessi tinha levantado a mão, não sei se ela quer fazer mais algum comentário ou não. Se não, o Vitor Hugo também levantou a mão aí. Não, Pedro, depois eu falo, porque justamente essa questão do livre-arbítrio ficou para mim bem confuso, né? Porque até então a gente sabe que Deus não viola o nosso livre-arbítrio, né? Mas, assim, existe caso, não sei, assim, né? Eu sempre entendi. Que o mal, ele tem que ir até o fim, a gente tem que, segundo, né, relato dos espíritos, tem que ir até o fim, né? Que você não pode cortar, por exemplo, né, você tem que deixar a árvore frutificar até o fim, né? Você não pode cortar ela pelo meio. Então, pelo que a gente entende, a pessoa, quando chega no fim, no limite lá, né? Aí sim, ela própria, né, se liberta, como nós sabemos, nós mesmos nos libertamos, nós mesmos desejamos, né, a nossa reencarnação de uma forma né, a eliminar o nosso mal que nós fizemos, né? E pelo que eu entendo, porque senão, eu não sei, assim, porque eu fiquei confuso, né? Assim, como assim, né? Então, assim, Deus, né? Que Deus é esse? Não sei.
me confunde, né? Essa questão do livre-arbítrio, porque pelo que eu sei, gente, ele não viola nossos, né? As nossas, vamos dizer assim, as nossas propostas que a gente faz, né? A gente depois, no final de tanta gente, né, ficar no mal, né, chegar ao fundo do poço, aí sim, nós nos libertamos, né, desse mal. Mas não é Deus que limita, né? Somos nós mesmos, que eu entendo, assim, até hoje. Aí eu fiquei confusa, não sei se eu não entendi a tua fala também, entendeu? Sabe, eu fiquei muito confusa, né? E a gente, quando tem um certo ponto, a gente já não aguenta mais, né? Tipo aquele caldeirado lá, né? Parece que, né? Ele, né? Foi até o final, chegou um ponto que ele próprio se libertou, né? Então, foi Deus que falou, agora você não vai fazer mais esse mal, entendeu? Sei lá, fiquei confusa. Só isso. Não, vamos tentar deixar mais claro então. Se a gente não conseguir, o grupo vai ajudando. Aquele que é fiel no pouco será fiel no muito. Então, a gente não começa o nosso processo encarnatório tendo oportunidade de escolher muitas coisas. A gente começou lá no mundo primitivo, lembra? Lá o homem da caverna e tudo mais. Vamos fazer uma analogia para as nossas crianças. Leci, você foi mãe. Aí, quando o seu bebê está lá e vai começar a se alimentar, aí o pediatra vai falar assim, olha, agora a gente vai começar a introdução alimentar dele. O que que pode? Pode banana, pode maçã, pode isso, pode aquilo. Tá bom. O seu filho, ele vai poder escolher, mas ele vai poder escolher entre a banana ou a maçã. Se ele quiser comer um arroz, ele não pode. Por quê? Porque não é permitido para ele comer o arroz. Não está nem nessa possibilidade ainda. Então ele vai escolher, ou nem escolhe, vamos dizer assim, o arroz, a banana ou a maçã. A partir do momento em que ele vai amadurecendo, ele vai naturalmente tendo contato com outros alimentos e até daqui a pouco, quando adulto, poder escolher tudo que está ofertado a ele. E aí ele vai sofrer as consequências. Se ele decide comer só Cheetos, só fandangos, todo dia, o dia inteiro, um momento o corpo vai gritar. E aí, naturalmente, ele vai ser, vamos dizer assim, a vida vai impor a ele um cuidado com a alimentação, ou uma medicação, e por aí vai. É mais ou menos a mesma coisa com a gente. Deus, ele vai nos deixando escolher de acordo com a nossa capacidade, com os nossos conhecimentos. Mas a partir do momento que a gente vai amadurecendo e começa a tomar decisões equivocadas e que nos machucam muito mais e que não e nos prejudicam, chega um momento que Deus não quer ver a gente sofrendo, assim como você não vai querer ver o seu filho sofrendo. Ele fala assim, olha, agora eu não quero nem saber, agora você vai parar de vez de comer esses cheetos e vai ter que comer esse arroz com feijão. Então é mais ou menos a mesma coisa que Deus faz conosco. Olha, você já está errando demais. A partir de agora, você não vai poder escolher isso. Eu que vou escolher por você. E aí podem acontecer, por exemplo, as reencarnações compulsórias. Então eu não sei se ajudou aí no esclarecimento, Olessi. Não, não, não. Pelo que eu sei, assim, eu não sei, que o livre-arbítrio ele faz parte, né, de uma lei perfeita, vamos dizer assim, né, de Deus, né? Então, assim, eu acredito que ele não interfere, né, nas escolhas, né, feitas por nós, entendeu? Eu acho que ele respeita essas leis, que é uma lei, né? É uma lei que ele fez. Então, assim, eu entendo, né? Assim, e que eu venho, né, percebendo, né? Não sei. Eu acho que quando você falou que chega, quando você fala assim, chega um certo ponto, né, que Deus não permite. Eu penso assim, não é que Deus não permite, eu acho que o espírito chega a um certo ponto, vamos lembrar lá de André Luiz, né? Chegou lá a um certo ponto, o que ele lembrou? Lembrou lá da oração, aí veio o arrependimento, veio tudo isso, né? Como lá também, a gente tem muito no livro Céu e Inferno, muito relato sobre isso, entendeu? Lá eles falam que, né, estão lá, né, que Deus, né, eles fazem todo entendimento de Deus, né, que até um certo ponto eles estavam equivocados com Deus, mas que eles começaram a ter esse entendimento, né, a partir do momento que chega lá, né, e vê a maldade, o mal que eles faziam, que tem os suicídios também. O que eu entendo é isso, que o livre-arbítrio, eu acredito que é dessa forma, que Deus não interfere, né? Então, assim, eu acho que a gente poderia depois buscar mais informações, porque também, para a gente falar mais sobre essa questão, né?
Porque como é uma lei, né, eu não acredito que Deus vai violar essa lei, né? Não sei, tá? Eu entendo quando vocês falam que chega em certo ponto que Deus não vai permitir, não é que Deus não permite, é que o Espírito já chegou naquele ponto, ele fez vamos dizer assim, virou o balde, né? Fez a viravolta, entendeu? Eu entendo, não sei. Eu vou passar para o Vitor Hugo e qualquer coisa, a gente pode combinar de fazer um estudo só sobre o livre-arbítrio, porque aí eu acho que vai ficar melhor para a gente poder, né, não deixar nenhum ponto sobre isso. Vitor, se você quiser complementar alguma coisa? Tá, vou complementar rapidinho para ir para a próxima, mas essa questão do livre-arbítrio já... Peraí, boa noite, Victor Hugo, que beleza, tá aí. Você faz palestra, não faz? A Olha gente que faz, legal. sim, de vez em Prazer, quando. viu? Obrigado. Vamos lá. Essa questão já inquietou os filósofos, os estudiosos de diversas áreas, né? E é sempre uma questão que chama a atenção da gente, porque ela nos coloca em relação a alguns pontos. Mas eu não vamos debater em relação, propriamente dito, a... Ô, Ana Júlia, você nunca Só acorda. desliga o som Tem do que Edson. desligar o telefone aí do... Deu certo. Tem alguém que quer falar? Não, pode ir, Vitor. Pode ir. Quando a gente pensa na lei, né, sob a perspectiva humana, a nossa lei ela foi criada para determinar funcionamento e para regular os espaços. Talvez sejam as duas ideias básicas de lei, né, do ponto de vista jurídico, quando a gente assim observa as coisas. Então, tudo precisa funcionar, né, e precisa gerenciar esses espaços. As coisas elas vão ter um modo de proceder, e dentro desse modo de proceder a gente vai precisar regular os espaços. Então, Kardec quer entender um pouquinho mais de como que funciona o universo dentro do seu funcionamento propriamente dito, né, como que ele está estabelecido e como esses espaços são regulados. Tá. Existe, vamos dizer assim, a lei natural, né, conforme aquela divisão proposta, a lei natural para estudar a natureza, o funcionamento, e a lei de Deus, no sentido mais religioso, que seria a lei moral, que aí já é como que esses espaços eles vão ser regulamentados. Como que vai acontecer? Porque, veja, existe duas coisas bem distintas, existe o funcionamento e existe a regulação desses espaços. Duas coisas que, uma está sob a nossa apreciação, né? A gente pode entender mais de perto, que é o que Kardec está fazendo aqui, entendendo um pouco mais sobre a lei moral, mas tem uma outra que nos foge, às vezes até inacessível, porque um cientista pode estudar, mas ele vai estudar sob o ponto de vista de alguém que aprecia, né, isso externamente, sem, contudo, ter condição de entrar no espírito de causa daquilo ali. Agora, do ponto de vista moral, né, que é o que está sendo debatido, e que, quando a gente volve lá numa questãozinha mais acima, está sendo discutida sobre o que é o bem e o mal, né? Aí, os espíritos vão evocar essa questão de tudo aquilo que é contrário à lei divina, seria o mal, e tudo aquilo que é concernente, proposto pela lei divina. Tá, mas tudo bem, então Deus estabeleceu uma lei que ela propõe uma referência para a regulamentação desses espaços. De tal maneira existe o equilíbrio, existe o desequilíbrio, né? Isso é uma coisa curiosa. E a gente vai conhecendo essa medida de desequilíbrio e equilíbrio à medida que a gente vai vivendo. Existe uma parábola, né, que é a parábola do joio e do trigo. É uma parábola bem curiosa, bastante interessante, que eu gosto muito, que Jesus vai contar lá no capítulo 3 de Mateus, que ele vai falar a respeito de um senhor que tem trabalhadores, e eles plantaram a princípio só joio, só trigo. E durante o sono dos trabalhadores veio o dito inimigo, né, está figurado lá na passagem, que vai plantar o joio.
os trabalhadores nem se dão conta disso. Aí chega um determinado momento que começa a crescer e eles vão perceber que tem alguma coisa a mais ali do que havia sido plantado. E nessa hora, o pressuposto deles é, olha, vamos ter que arrancar o joio para não estragar o trigo. E aí o Senhor diz, olha, não, a gente vai deixar até a época da ceifa. Vai crescer joio e trigo lado a lado. Mas aí vai chegar um momento, né, que vai ser separado. O trigo vai ser recolhido em celeiros e o joio ele vai ser atado aos molhos, né, vai ser queimado em molhos. É uma figura interessante para tratar justamente, né, dessa condução divina, porque a gente vai ter o espaço de ação, né, que vai ali ser oferecido, em que nós vamos ter condições de fazer o que nos é proposto. Mas, para além do momento de plantar, há o momento de colher. E quando a gente colhe, no processo de colheita tem um instante de ceifa, que é um instante de separação, porque é preciso analisar o que foi proveitoso do que não foi proveitoso. Um espírito viciado, não é que ele em tese, talvez, num raciocínio primeiro, tolhido no livre-arbítrio, é porque ele mesmo vai diminuindo o espaço de ação dele. Porque se a gente pensar uma pessoa viciada, ela não quer explorar as possibilidades da vida. Ela vai se condicionar cada vez mais num rumo e num caminho. Então, esse espírito mesmo, ele vai acabando por não desfrutar da criação, porque ele se condiciona tanto que o que ele vai desfrutar é muito pouco. Não é, né, talvez a dificuldade seja de entender Deus agindo nesse sentido, porque a gente sempre vai trazer a imagem dos pais e da criança, e como a gente, né, tem a dificuldade de trabalhar Deus mais impessoalizado, que já foge, é abstrato, a natureza dele não nos cabe, né? Fica mais difícil, mas pensando no funcionamento da lei em nós, como Deus estabeleceu a gerência. Então, o espírito ele vai naturalmente se restringir no seu espaço de ação, porque ele vai se fixando em determinadas coisas e quando ele menos percebe, que liberdade você poder fazer, para além de uma coisa só, você desfrutar da beleza daquilo que Deus criou. É fantástico, né? Por isso, alguns filósofos vão trazer essa questão. Olha, né? Liberdade não é fazer o que você quer, não é fazer o que você deseja, mas é você poder efetivamente fazer o que você quer, o que você não quer, porque quem é livre consegue fazer os dois. Agora, quem não é livre só vive escravo, muitas vezes, dos desejos que tem, né? Fica um pouco condicionado. Então, no mal, a gente limita o nosso livre-arbítrio no sentido mais estrito, porque a gente passa a viver experiências cada vez mais condicionadas, né? E aí a gente vai estragando o funcionamento do corpo, por exemplo, e aí as nossas possibilidades vão diminuindo, não precisa de surgir uma ação externa, é a gente mesmo com a gente mesmo, né? E aí, para além disso, espiritualmente, a gente vai cada vez mais restringindo as nossas possibilidades, porque a gente não consegue progredir de mundo, porque os nossos interesses e desejos também estão sedimentados ao mundo, então a gente mesmo se barra, porque os que amam governam a vida, que vão aprendendo a gerir o seu espaço de ação nas relações, vão tendo cada vez mais espaço para crescer e tudo mais, enquanto que, ao contrário, a gente se limita. Desculpa aí, Pedro. Não, desculpa nada, a gente não quer correr, o que a gente quer é entender. Então, vou passar a palavra para a Celinha e depois a gente volta lá na Leci para ver se está clareando. É muito boa essa colocação que o Vitor Hugo fez, da nossa responsabilidade também com o livre-arbítrio, porque a lei é de causa e efeito. Então, nós vamos compreendendo que o nosso comportamento é a cada um segundo suas obras, que vai trazer para nós consequências. E quando a gente começa a entender as consequências, a gente começa a aprender a administrar o livre-arbítrio, porque livre-arbítrio não é simplesmente liberdade, do jeito que a gente entende liberdade, é uma liberdade condicionada às consequências dela. E é isso que a gente precisa entender. Então, quando o uso da nossa liberdade
junto com uma ignorância, com uma imaturidade espiritual, as consequências começam a se tornar dificuldades no nosso caminho, que é o que o Vitor Hugo explicou, porque no universo tudo é solidário. E o que eu faço aqui está envolvendo muitos pontos, muitas pessoas, muitas mentes. Então, tudo que a gente faz vai refletir em vários pontos. Então, não é uma coisa solta. Eu tenho o meu âmbito de livre-arbítrio, desde que eu não interfira, invada o âmbito do livre-arbítrio do outro também. Então, tem várias questões que a gente não pode esquecer, mas a principal é a lei de causa e efeito. Vamos lá. Vitor Hugo, depois da Claudinha. Isso porque talvez uma das questões para a gente pensar é que os mundos, eles evoluem, eles têm, de certo modo, eles têm a sua forma de operar. Então, o Cristo, na condução do planeta, os espíritos responsáveis, eles têm ali um andamento, etapas a serem cumpridas. Aí os espíritos que vão encarnar, como eles estão sendo tutelados, eles não é que vão ser limitados no livre-arbítrio do ponto de vista que não vão poder ter oportunidade, nem nada disso. Mas é porque o planeta também tem um projeto ali, né, de trabalho, de realização, e todo mundo que encarna para fazer o melhor. Os espíritos vão recebendo oportunidade, cada qual segundo o seu campo de necessidades, mas tudo tem uma orientação, porque os que amam governam a vida no micro e no macro, né? Sempre a evolução, a lei de progresso, ela é conduzida por aqueles que amam, que vão abrindo espaço, dando oportunidade, e isso é da lei, né? Mas existem a regulamentação desses espaços conforme os objetivos que aquele orbe, o momento, o ciclo que ele esteja vivendo também esteja ali relacionado. É uma outra ideia para a gente pensar, porque o pensamento tem que ter complexidade, e o bom de estudar é isso, né? Exatamente. Claudinha. Isso mesmo, eu ia falar isso mesmo que ele falou. E a própria pessoa, no fundo, ela sente necessidade, quando ela vê tanto mal que ela fez, de limitar o seu livre-arbítrio. Porque ela não consegue. Se ela sabe que ela vai errar de novo, vai fazer aquilo de novo. Então, ela às vezes pede, pelo amor de Deus, eu falando uma linguagem popular aí, pelo amor de Deus, para reencarnar e ser limitado, porque senão não vai conseguir vencer a prova. Então, é o que o Vitor Hugo falou, tem várias facetas aí de ver a questão do livre-arbítrio, né? Acho bacana. É isso aí. É muito bom, realmente. E quando o Vitor toca nessa questão dos mundos, né, a gente vê a própria questão dos capelinos, né, os exilados de Capela, é uma limitação de livre-arbítrio. Por quê? Porque o orbe, ele tinha ali, o mundo, ele tinha um planejamento, um progresso, e naturalmente que a gente não poderia continuar ali revelando as nossas imperfeições. Assim como o planeta Terra, o mundo está passando por esse processo. Ou seja, estamos na transição e precisamos ir nos adequando às qualidades daqueles que viverão aqui. Portanto, a gente precisa saber fazer boas escolhas, né? E aí a gente percebe também, como foi dito, a questão da misericórdia. Porque, poxa, se eu fiz um mau uso da palavra numa encarnação, eu posso, naturalmente, voltar para o mundo espiritual com uma lesão na minha garganta, no meu aparelho fonador. E aí eles podem analisar a seguinte situação, falar assim, poxa, o Pedro ele vai voltar mudo na próxima encarnação. Essa, pela lei da justiça, vamos dizer assim, seria uma possibilidade, mas é lei de justiça, de amor e caridade. Então, a gente percebe que, poxa, ao invés dele voltar mudo, vamos fazer com que ele volte usando a palavra para poder educar. E aí ele vai se tornar um professor e usando a palavra para poder elucidar, esclarecer e por aí vai, aí a gente vai, de fato, progredindo e sabendo melhorar as nossas escolhas. Então, os mundos, eles vão evoluindo, assim como também as condições de cada um.
Ficou mais claro para todos nós? Ô, Leci, Pedro, oi. deixa eu perguntar de novo. Tá, tudo bem. Mas olha só, eu estou voltando à questão do bem e o mal que a gente está estudando, né? O bem e o mal do espírito, né? Que está sendo Sim. estudado aqui na nossa condição de espírito. Então, olha só, não sei se eu entendi ou se estou fazendo reflexão errada. Por exemplo, Deus criou nós, espíritos simples e ignorantes, certo? Né? E o espírito puro, ele para chegar à pureza, ele depende de um tempo, né? Cada um de nós dependemos de um tempo, certo? Então, a gente se tornar puro, assim, vamos dizer assim, pela eternidade. Então, assim, não há uma lei divina, vamos dizer assim, específica, vamos dizer assim, que imponha essa extensão, vamos dizer assim, temporal do processo evolutivo do espírito, certo? Não existe essa lei de Deus que vai nos parar na nossa evolução de espírito dentro dessa questão que a gente está estudando, o bem e o mal, que a gente faz com nós mesmos, né? Vamos dizer assim, entendeu? Eu estou entendendo dessa forma. Então, assim, por exemplo, para a gente chegar à perfeição, então, inevitavelmente a gente vai, para alcançar essa pureza espiritual, né? A gente tem as nossas escolhas. A gente pode ser retardatários da evolução eterna, ou podemos avançar, entendeu? Eu estou entendendo dessa forma, né? Que o livre-arbítrio, né? Todos nós possuímos o livre-arbítrio, né? Nós podemos discordar de tudo, inclusive da lei de Deus. Mas a questão nossa de evolução, eu acho que depende de nós. Deus não vai alcançar o nosso livre-arbítrio, entendeu? Eu estou entendendo desse sentido, dentro da questão do bem e o mal que os espíritos fazem, entendeu? Agora, dentro do que você falou aí, eu acho que eu estou entendendo o que você quer dizer. Igual, por exemplo, questão de mundos, né? Solidário. Tiraram lá o pessoal de capela, beleza. Mas lá não foi tratado o livre-arbítrio dele na condição dele de espírito de evoluir para o bem, entendeu? Sabe? Não foi caçado o livre-arbítrio. Ele simplesmente, Deus é perfeito, Deus está certo. Deus tem um certo ponto para ele. Aí tiraram de lá, levaram para o mundo primitivo, para eles evoluir lá e trabalhar o bem, né? Que eu entendo desta forma, entendeu? Por isso, eu acho que Deus não caça o livre-arbítrio. Eu acho que ele, né, nos permite, a gente, igual o Vitor falou, tem que ir até o final, né? O joio e o trigo junto, e no final vai ter essa separação. Mas a separação, o espírito ainda está numa condição que ele tem que trabalhar no bem, que ele entende. Foi só isso. O seu raciocínio, ele está correto. Talvez só a forma que esteja gerando confusão, né? Não, tá, então tá, beleza. Obrigada. Porque, não, é só para tentar, né, esclarecer. É o próprio espírito que vai cerceando o livre-arbítrio dele mesmo, fruto das escolhas que ele faz, e naturalmente ele está dentro de uma lei divina. E Deus, como criador da lei divina, ele tem que ser o seu primeiro cumpridor. Então, se o espírito toma uma decisão que fere a lei divina, né, que é contrária ao bem, como a gente viu ali nas questões anteriores, é o próprio espírito que está fazendo com que a escolha seja equivocada, e naturalmente as opções de escolha dele vai diminuindo. Então, por exemplo, eu vou ali num self-service, eu tenho ali várias coisas para eu escolher. Se eu faço escolhas equivocadas que vão prejudicando, daqui a pouco as opções de prato vão só diminuindo. Mas lembrando, quem está escolhendo somos nós. Então, a gente está inserido na lei divina e, naturalmente, Deus é que governa tudo isso. Então, eu acredito que assim, a forma de raciocínio está correta. Talvez só a questão do jogo de palavras que esteja causando um embaraço, porque, igual você falou, fomos criados simples e ignorantes, o espírito não retroage, a gente pode ficar estagnado, mas vamos chegar à perfeição, e essa perfeição vai se tornar mais longa, né, ou uma menor distância, baseado exatamente nas nossas escolhas. Se a gente fica escolhendo mal muito tempo, a gente fica estagnado ali muito tempo. Se a gente escolhe mais rápido, a gente progride mais rápido. E o maior exemplo de progresso mais rápido que a gente tem é Jesus, conforme está lá no Consolador, quando pergunta justamente essa questão se Jesus tinha errado, né? Então, fica aí como sugestão de pesquisar sobre essa questão. Alô, Pedro, formou. Isso aí, obrigada, viu?
Gente, aqui no livro Consolador, tem falando sobre o livre-arbítrio na questão 131, 132, sobre esse assunto aí, exatamente o que a gente está debatendo. Ele explica direitinho, é o Emmanuel, né? Explica direitinho esse assunto, 131 e 132. Aí quem quiser ler e tal, ele fala exatamente isso, dá uma explicação melhor, né? Porque o Emmanuel falando é outra coisa. Exatamente. Mais sugestões de leitura para casa. Mais alguma questão, pessoal, sobre essa parte do livre-arbítrio, sobre essa questão 634? Vamos avançar para 635? Vitor Hugo. Não, só o último comentário, desculpa, perdão. Mas só voltando na 614, do Livro dos Espíritos, talvez fique bem claro para a gente, né, pensando até na 634, o modo que Deus escolheu proceder nas coisas. Porque a 619, nossa, deu branco aqui, onde está escrito... Aí, ó, a Maria está pedindo para deixar um tempinho para você, deixa eu ficar em silêncio. Mete bronca aí. Não, complementa aí o raciocínio. A gente tem tempo e não estamos com pressa de desencarnar, não. Eu, pelo menos, não estou. 621. Isso, perfeito. A 621, onde está escrito a lei divina. Aí os espíritos vão colocar na consciência. É uma questão maravilhosa, porque no fundo, o que está sendo proposto? Deus criou os seres com autonomia, e a forma de regulamentação da lei, ela está interiormente, é intrínseco. A nossa intimidade não é uma coisa de fora. Então não vai existir nenhum tribunal, que talvez seja uma das coisas que a Maria estava tentando trazer também, né, que talvez ficou um pouquinho confuso em algum instante, mas a gente é conduzido por mecanismos de dentro e não de fora. Por isso que, como os espíritos estão colocando aí, é necessário que se conheça o bem e o mal. A gente, por um processo de experimentação, a gente vai desenvolvendo e aperfeiçoando essas noções da lei em nós. E a gente passa a gerir as nossas escolhas e decisões, tudo mais, por esse mecanismo de dentro. Perdão. Não, bom demais. Vamos lá, 635. Das diferentes posições sociais nascem necessidades, que não são idênticas para todos os homens. Então, Kardec ele parte de uma observação que é claro para todos nós também. Basta olhar na nossa própria cidade, existem diversas posições sociais e que, naturalmente, cada um, mediante a sua própria posição, vai ter necessidades distintas em momentos distintos de vida. E aí ele questiona, não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Aí eles esclarecem, essas diferentes posições são da natureza das coisas e conformes à lei do progresso. Isso não infirma a unidade da lei natural que se aplica a tudo. Então, mais uma vez, Kardec ele volta nas questões basilares, né? Mostrando para nós que, poxa, a lei natural, ela se aplica a tudo. E as posições sociais dos homens, elas não significam que as leis de Deus são mutáveis. Deus é imutável. E se ele é imutável, todas as leis que governam a todo o universo, ela tem que ser imutável também. Porque a posição social de um homem pode mudar. Eu posso ter nascido numa família extremamente pobre, passado por diversas dificuldades no âmbito material, por exemplo, mas daqui a pouco eu vou chegar apenas na minha mocidade ou na minha parte adulta e, naturalmente, posso ter angariado posses, condições que mudaram completamente o meu destino e o destino aí da minha família. Então, a minha condição mudou de quando eu nasci para quando eu me tornei adulto. Mas a lei divina, ela continua sendo a mesma. Ela não tem um âmbito de mudança e nem é mutável conforme as questões. Pelo contrário,
elas são imutáveis em todas as direções onde elas são reconhecidas. Então, o que a gente pode observar, mediante a todas essas diferenças sociais, é que existem e sempre existiram, né, em todos os tempos, e vai continuar existindo também, o que nós percebemos é a força do progresso. E que essa força do progresso também não está sob o controle humano, não está sobre as nossas mãos. Porque, por exemplo, quando a gente olha até a parte do avião, uma ideia, quando tem que vir no planeta, ela não vem apenas por uma pessoa, ela é semeada ali por diversas cabeças. Por quê? Porque é necessário que ela apareça. Então, a gente tem aqui Santos Dumont, mas tem lá nos Estados Unidos também essa ideia brotando e sendo lançada ao mundo. A própria doutrina espírita, né? Foi tudo programado e preparado desde lá de quando a gente olha, por exemplo, a questão de refazer a Bíblia, de juntar pedaços e de preparar a fim de que, por exemplo, Kardec fizesse a codificação para nós. Mas, se ele falhasse na sua missão, outro já estaria pronto para poder trazer. Por quê? Porque era uma verdade que traria o progresso para a humanidade e que independe dos homens. Então, esse progresso é a lei do progresso, que também é de ordem de Deus. Então, em toda fase da ignorância, os seres humanos, a gente em todo instante, na nossa pequenez, na nossa incompreensão do divino e naturalmente das suas leis, a gente a todo instante quer mudar a lei divina para se adequar às leis humanas. Sendo que, na verdade, o nosso movimento é o contrário. A gente tem que adequar as leis humanas à lei divina. Mas, pela nossa incompreensão, a gente ainda quer fazer o contrário, né? Então, em suma, nada se encontra fora do seu verdadeiro lugar. Tudo está perfeito na ordem do universo. Então, se acontece que a gente se encontra com o mal, ou se as coisas nos parecem mal, fora dessa ordem do universo, fora dessa lei divina, é justamente para nos dar um motivo para caminhar no caminho da luz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Então, se a gente olha e vê muitas vezes treva, poxa, eu preciso olhar para a luz. Eu sei que a luz é Jesus, ele é meu caminho, ele é meu modelo. Então, toda dualidade das coisas é uma lição a ser aprendida por nós. Toda vez que a gente tem essa dualidade do claro, do escuro, do belo e do feio, do bom e do mal, é para que a gente possa operar melhor as nossas escolhas usando o nosso livre-arbítrio. Ou seja, toda dualidade é uma oportunidade de crescimento, toda dualidade é uma oportunidade de escolha e de uso do nosso livre-arbítrio. E antes de passar aí para o Luciano, só vou ler o comentário, Luciano, só para a gente poder fechar aqui essa questão. As condições de existência, aliás, acho que eu nem li a resposta, né, dos espíritos, não sei, vou ler tudo. Essas diferentes posições são da natureza das coisas e conforme a lei do progresso. Isso não afirma a unidade da lei natural que se aplica a tudo. E aí o Kardec comenta: as condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essa necessidade. Pois que está na ordem das coisas, tal diversidade é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. Então, Luciano, o comentário agora é seu, meu amigo. Boa noite, Pedro. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos. Eu entendi também, Pedro, essa pergunta, além do que você abordou muito bem, por um outro prisma também, talvez um pouco mais inespecífico, mais abrangente. Eu entendi as questões e as necessidades dos homens ligados também à cultura. Cada época tem uma cultura correspondente, né? Então, no passado, para um homem ou para uma mulher, por exemplo, a cultura, né, se apresentava de uma forma, e com o passar do tempo, hoje se apresenta de outra forma. Isso cria também uma diversidade de necessidades e posições sociais também, né? Então, ou seja, a cultura social, ela vai sempre mudando, né? Ora, a cultura convocando necessidades e posições sociais. Ao homem, cabe a ele inferir, pelo que eu entendi, aquilo que é ilusão
e aquilo que não é ilusão. A partir de quê? Qual é o paradigma? Das leis de Deus, né, que são imutáveis, né? Então, ou seja, a cultura vai sempre mudar, mas as leis de Deus, não. Vai caber a nós o discernimento, né, e o raciocínio para verificar daquilo que é da cultura de hoje, o que é ilusão e o que não é ilusão, né? E fazermos essa adequação sempre, esse gancho sempre, né? Não esquecermos nunca das leis de Deus, né? Essas sim são imutáveis, e como diz ali, né, aqui no meu tá, infirma, né? Ou seja, essa diversidade da cultura com o passar do tempo, né, não desautoriza, né, as leis de Deus. Entendi, foi isso também. Por isso que é bom todo mundo trazer um comentário diferente, né? E só para salientar também essa última frase, né? A razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. Talvez nesse comentário de Kardec está a grande chave da questão aí também, né? Porque quando tem lá aquela passagem que diz que das migalhas dos ricos muitos se alimentariam. Então, às vezes, para o rico, aquelas migalhas não representam nada, para os pobres, muitos se alimentariam disso. Então, poxa, como é que eu vou usar, mais uma vez, o meu discernimento para saber o que é necessidade real ou do que é convencional, né, das factícias? Então, esse também é um grande ponto aí para essa questão, para a gente matutar e ficar pensando aí nessa semana sobre esses pontos. Celinha, é isso. Hoje deu pano para manga e foi bom demais. Mas é muito bom porque cada um fala um pouquinho e a gente vai montando, né, o contexto. É muito bom isso. Muito ruim quando fica todo mundo quieto e vira um monólogo, né?